bem, amados? Eu quero que você acompanhe aqui comigo um pouquinho mais, aqui no livro de Hebreus, que muita coisa o povo da terra está fazendo de maneira contrária. E não há ninguém que possa explicar porque o povo está todo mundo crendo do mesmo jeito, da mesma maneira, está todo mundo crendo, adorando da mesma forma, e isso não é bíblico. Você tem que examinar por você mesmo. Não é porque todo mundo está fazendo as coisas de um jeito que você vai fazer também. Você tem que averiguar. Porque se um cego guiar outro cego, vai cair no buraco. Então, se você, às vezes a pessoa não enxerga uma coisa, mas você enxerga. Aqui, por exemplo, hoje você vê aí apóstolos, você vê aí profetas, mas o que diz aqui na Bíblia? Não está aqui na Bíblia, no livro de Hebreus? Olha aqui, ó. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, olha aqui, hoje, Deus falou-nos por meio do Filho. Está vendo? E a quem constitui herdeiro de todas as coisas, herdeiro, e por meio de quem Deus fez o universo. Está dizendo que Deus fez o universo por meio de Jesus. E Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E Deus fala a nós hoje por meio dele. Por que você vai procurar um profeta hoje, sabendo que aqui a Bíblia está falando que não fala mais com o profeta de hoje? Não fala mais. Mas isso está acontecendo na terra ou não está? Está acontecendo. Meus amados, se você soubesse o quanto é difícil para uma pessoa que é temente a Deus ter que falar essas verdades, aonde na terra foi edificado esse monumento na terra, aonde todo mundo crê dessa maneira, e aonde isso domina a terra inteira, e agora aparece você tão simplesinho para falar uma coisa que não bate com as escrituras, porque Deus te mostrou que não está certo. Você está vendo aqui a Bíblia dizer que não está certo, que o povo quer seguir as coisas de maneira errada, só porque quer fazer parte da multidão de pessoas. E aí é onde a gente vê que no final a conta será alta. Não devemos fazer isso, meus irmãos. Por quê? Porque eu estou aqui pregando porque eu descobri que tinha sido enganado. Eu descobri que estava enganado, estava indo em outra direção. Um tempo da minha vida, eu que vivia no mundo aí, então eu resolvi pegar o bonde. Eu peguei um bonde. E aquele bonde com aquela multidão, todo mundo alegre e feliz. E eu peguei esse bonde, mas eu percebi que esse bonde estava indo para um destino que eu não quero ir. Por isso eu peguei e pedi parada e desci. E fiquei no deserto. Estou aqui com a Bíblia na mão. Não me arrependo de ter ficado com a palavra de Deus e com a presença de Deus. Porque hoje eu estou indo a Deus, o Pai Eterno, por meio de Jesus. Ninguém me tira isso. Tudo que eu faço, como diz Colossenses 3,17, é por meio de Jesus. Oração, tudo é por meio de Jesus. Jesus está acima de mim, entre eu e Deus. Tudo que eu quero, eu vou a Cristo. Ele é o Espírito que apresenta a Deus a minha petição, a minha súplica com gemidos inexprimíveis. É Ele que conhece, Ele teve aqui, Ele sabe. Ele conhece a sua causa. Aí você ajoelha e pede a Jesus: Jesus, eu quero isso, eu peço que o Senhor me ajude, me fortaleça. Ele apresenta para o Pai em outra linguagem, a linguagem do Espírito, que o Pai entende lá. A linguagem de Cristo é quase a mesma linguagem do Pai. Mas a linguagem nossa é humana, é deturpada. É uma linguagem, até o nome que nós temos aqui da divindade é um nome superficial, é um nome transitório, porque o nome de Deus de verdade ninguém conhece. Por isso que, para ter segurança, a gente se refere a Ele como o Senhor, como Ele se revelou aqui para Moisés. Se refere a Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor. Mas Deus é o Senhor de Cristo e é o nosso Senhor por meio de Jesus. Esta é a teologia bíblica correta. Não é isso que eles estão dizendo aí. Aí não. Que Deus é um dogma chamado Trindade. Na Bíblia, por mais que o mundo todo caia de joelho, eu caí por mais de 20 anos de joelho.
Mas no dia que eu estudei a Bíblia, eu descobri que não é. Não é por quê? Porque o Espírito não é a terceira pessoa. Para ser a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Porque você vai para Apocalipse capítulo 4, está lá. Alguém sentado no trono. Suponhamos que ali seja o Pai. Com arco-íris circundando o trono. Depois você vai para Apocalipse capítulo 5, torna a reafirmar de novo. Jesus, depois que ele ressuscitou e subiu aos céus, aí está dizendo ali que ele foi até o Pai e pegou um livro selado com 7 selos que estava na mão do Pai. Só ele foi capaz de pegar porque o sangue dele puro, sem pecado, sem mácula. Ele fez um sacrifício perfeito. Deus reconheceu, o sacrifício dele foi perfeito, então aí Deus o exaltou. Colossenses e Filipenses, lá você vai olhar Filipenses 1, falando que ele recebeu um nome acima de todo nome, no céu, na terra ou debaixo da terra. Não houve outro, não há outro nome. Então é por isso que ele foi exaltado, porque ele, como servo, ele obedeceu a Deus. E aí ele foi, o sacrifício dele foi perfeito. Então ali você consegue comprovar a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Você percebe que tem o mesmo propósito de salvação, tem a mesma divindade. O Pai e o Filho são divinos, mas o Pai é o Pai, o Filho é o Filho. O Filho não é o Pai, não. Não. Eu e o Pai somos um. Somos um em propósito de salvação. Somos um em propósito de salvação. Entendeu? Somos um em natureza. A natureza do Pai é divina, a do Filho também é. Mas Jesus teve que receber a sua humanidade. Ele teve que receber a sua humanidade. Ele teve que velar a natureza divina e nascer como uma criança no ventre de Maria. E essa criança cresceu dizendo que tinha um Pai celestial. Lembra lá do relato, lá quando Jesus se perdeu lá em Jerusalém? Não, eu estava cuidando dos negócios do meu Pai. Mostrando que ele era divino, mas a natureza divina estava velada. Ele apresentou a natureza humana, por isso que ele sofreu na cruz, por isso que ele teve entre os discípulos, com aqueles 12 discípulos, por isso que ele curou na natureza humana, mas a divina estava velada. Quando ele morreu, o Pai ressuscitou ele dos mortos. Ele subiu, e lá ele toma um livro da mão do Pai. Ele recebe o livro da mão do Pai, selado com 7 selos. Apocalipse capítulo 6, mostrando que quando ele abre o primeiro selo, o cavalo, aparece lá um cavalo. Aparece a figura de um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco na mão, e com uma coroa na cabeça. Ali representando que aquela cor branca do cavalo, representando a mensagem que ele ensinou e os seus apóstolos. Mensagem pura, a pureza da mensagem. Depois disso aí vem o quê? O cavalo vermelho, já não é mais pura a mensagem. O segundo selo. Depois vem o terceiro selo, o cavalo preto, já não é mais pura mensagem. E trevas está aí, escuridão, certo? Morte pela palavra, a humanidade morta, a morte espiritual pela palavra. E vem o cavalo amarelo que é morte espiritual e morte eterna. Porque se a pessoa morre perdido, caiu lá no cavalo, nessa parte do cavalo amarelo, que a palidez do cavalo amarelo, a palidez dos mortos, a palidez, o cavaleiro do cavalo amarelo chamado morte. Certo? Mostrando que a pessoa viveu o tempo todo na terra, não se converteu e morreu nos enganos. Não faça isso. Temos que ser com a mensagem, que é essa que eu estou pregando aqui, ó. Representação da mensagem pura. A palavra pura de Deus. Tá? Aí vem aqui, ó, mostrando aqui no livro de Hebreus, aqui que Jesus, deixa eu ler mais um versículo que o nosso vídeo já está indo embora. Diz aqui, que tem a velha aliança, que foi até a cruz. Essa velha aliança, Jesus, ele veio, quando ele cumpriu o seu ministério, que ele reuniu com os discípulos, ele estava fazendo a transição. Ele não pediu para parar com os segmentos da velha aliança, porque era sistema de sacrifício e ele teve que aceitar direitinho, porque estava falando dele. Mas ali, estava encerrando a velha aliança, ou a antiga aliança, e começando a primeira pelo seu sangue,
que é quando ele acabasse de morrer na cruz, os discípulos perguntou para ele assim, olha, a mãe de Tiago e João chegou para ele e disse, Senhor, quero te fazer um pedido. Ele disse, faça. Ele disse, eu quero que você deixe os meus 2 filhos sentar, um à direita e outro à esquerda, no teu reino. Ele disse, não posso fazer isso, isso é o Pai. Agora, vocês poderão beber do cálice que eu vou beber e do batismo, o qual eu vou passar. Podemos, todos os discípulos, dizer que podia beber do cálice e do batismo. O cálice é o cálice de sofrimento. Que ele ia sofrer na cruz, que ele ia morrer na cruz. O cálice de sofrimento ia ser, como ele foi perseguido, tudo que ele passou, ele disse, nós podemos passar também. E o batismo era a morte dele, porque a morte dele representa, o batismo que a gente faz hoje, representa a morte dele. Nós morremos com ele, Romanos 6, verso 3 e 4. Morremos com ele e ressuscitamos com ele. Nós entramos para o tanque batismal para sepultar aquela vida velha passada do pecado, aquelas práticas do pecado. E agora começar a nossa caminhada com ele em novidade de vida, Colossenses 2,6 e também Efésios 2,6, mostrando lá que quando o cristão se batiza em nome de Jesus, os pecados dele foi perdoado, ele, pelo sangue de Jesus, foi perdoado os pecados, e ele agora passa a caminhar com Cristo em novidade de vida. Até a glorificação, porque justificado ele acabou de ser, porque ele aceitou o batismo em nome do Salvador. Por isso que diz aqui, está esperando que os seus inimigos se submetam, a ele. Se submetam a ele, está esperando. Se você disser que segue a Jesus, que está em Jesus, mas quando fala, batiza em nome dele, Atos 2,38, Gálatas 3, 26, 27, Romanos capítulo 6, verso 3 e 4, e Colossenses capítulo 2, verso 12. Você diz, não, batizar em nome dele, não. Ué, como é que você está nele e não quer morrer com ele e ressuscitar com ele? Foi aí que eu não cheguei, eu não sou culpado. Eu não estou aqui para apedrejar a religião de ninguém. Eu não estou aqui para desrespeitar ninguém. Eu não tenho esse dever. Eu tenho que respeitar a fé de todas as pessoas. Mas eu preciso mostrar a verdade. Porque para mim, ainda que eu seja perseguido na terra, odiado, rejeitado, mas isso vai passar. O que não vai passar para mim é se uma pessoa deixar de ouvir a verdade, sabendo que eu sei a verdade que está na Bíblia, que eu descobri que está errado, e eu não falar, lá vai implicar para mim. Por que você não falou? Ezequiel capítulo 33. Se o atalaia não tocar a trombeta, Deus pedirá conta do atalaia, da vida da pessoa. E eu não quero entrar nisso não, meu amado. Você vai me perdoar. Se tiver coisas que eu tenho pregado em todos esses vídeos aí, não tenho intenção de ferir igreja de ninguém, religião de ninguém. Mas eu sou obrigado, eu sei de tudo que aconteceu. Aqui na Bíblia eu sei de tudo que fizeram. Está aqui, eu estudei tudo. Tintim por tintim, eu posso provar tudo. Certo? Como eles manipularam para colocar as coisas que existem hoje. Hoje, as igrejas, os pastores querem dinheiro. Quer te segurar lá dentro, quer pedir o dízimo, não devolva dízimo. Não devolva dízimo. 1 Samuel, capítulo 8, leia. Vê lá, se o plano de Deus não encerrou bem ali, porque o propósito de Deus era que 11 tribos trouxessem o dízimo de alimento para sustentar uma tribo, que era a tribo de Levi, do sacerdote. Quando pediram um rei, Deus mandou Saul. E depois de Saul veio Davi, e virou o templo aí. Mas o plano de Deus não era esse não. Hoje as pessoas estão com a Bíblia na mão, devolvendo dízimo, fazendo unção, pegando rosa ungida, passando por vale de sal, bebendo água benta. Nada disso, tudo ficou no passado. Hoje é a nova aliança pelo sangue de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 8 e 10 está falando lá, que Jesus quer colocar a lei de Deus no entendimento e no coração. Isso faz parte da nova aliança. É uma pergunta respondida quando a pessoa pergunta, por que você guarda o sábado? Por que você guarda a lei? Por causa disso aí. Porque quem não tem na mente, no entendimento, a lei de Deus não está fazendo parte, não está cumprindo. Olha lá para você ver no livro de Hebreus. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 8 e capítulo 10. Tá, meu amado? Eu espero ter ajudado a vocês que acompanham os vídeos. Quero agradecer por vocês assistirem os vídeos, que isso me motiva a prosseguir investigando, cavando mais fundo e apresentando o que está escrito. Pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço e até breve.